Desculpe a palavra aqui, Amanda, mas que porra é essa? Que merda é essa de agenda internacional de controle populacional por meio de aborto e drogas do STF? Vou sair um pouco da esfera técnica aqui e tentar explicar para os queridos ouvintes o que realmente está acontecendo. Às vezes a gente se perde tanto na tecnicidade do que da situação, né? Mas é assim. As redes sociais, a internet, deram voz ao cidadão comum. A tia do Zap, ao Chico, ao João, às Marias e Pedros do Brasil. Que até então assistiam da arquibancada, né? O jogo da troca de poder entre dois grupos que se diziam antagônicos, mas que fazem parte da mesma esfera infernal. Através das redes sociais, a população se organizou espontaneamente, acordou para o que estava acontecendo, decidiu sair do calabouço ideológico e contra toda a força de formação de opinião pública, que é o establishment, a mídia, a educação, a elite artística, sindicatos e entidades de classe, se organizou e colocou lá na presidência um cara que a gente se sentia representado e se sente representado. O cara do coração puro, patriota, que é o melhor para esse país, não tem engana pelo poder, isso é inquestionável. Até o pior dos esquerdistas, aquele mais aprisionado no calabouço, sabe que o Bolsonaro não tem essa coisa pelo poder. Ele não tá nem aí pela cadeira presidencial, ele tá preocupado com o Brasil mesmo, e é muito bom eu poder falar isso do meu presidente, eu tenho um orgulho muito grande. E o que aconteceu? Esse novo fator na equação tirou do establishment o poder de determinar para quem iria o poder, né? Quem ficaria no poder. E eles não estão aceitando isso. Então eles estão criando narrativas em cima de narrativas, fake news em cima de fake news, como essa do Gabinete do Ódio, ou que existe uma organização financiando toda essa mobilização na internet, para tentar censurar a internet, impedir que nós possamos expressar a nossa opinião, o nosso pensamento nas redes sociais e voltar a ser o que era antes, onde nós éramos apenas espectadores e lá em cima o teatro das tesouras agiam, né, diariamente. E se nós não começarmos a agir, e se nós não nos erguermos contra isso, nós vamos regredir a voltar a 30 anos atrás, onde nós achávamos que vivíamos numa democracia, onde nós achávamos que o nosso presidente nos representava, o que é uma mentira. Essa questão do inquérito das fake news do STF é só um gume, né, um gomo dessa esfera que tem várias partes podres. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Fachin falando que agora qualquer pessoa que for eleito com influência de líderes religiosos vai perder o mandato. Isso aí é um claro ataque à nossa comunidade cristã, aos nossos pilares cristãos. Por quê? Porque ele fala isso em relação aos líderes religiosos, mas não fala nada em relação ao abuso de autoridade dos professores, que usam da audiência cativa para doutrinar os nossos jovens, transformando eles em militantes que odeiam a família, que odeiam a sociedade, fala de ideologia de gênero, fala de aborto. Assim, você entrega o seu filho para a escola, você recebe de lá um militante. Enquanto isso, ele não fala nada. Ele não fala nada sobre o abuso da autoridade dos jornalistas, da imprensa, que abusa também da sua autoridade, da sua posição, para atacar aqueles que eles não gostam e traçar um caminho para aqueles que eles favorecem. Então se preparem que o Luciano Huck vem aí e vai vir nesse caminho que está sendo preparado também. Eles não falam nada, inclusive, do judiciário. E eu me falo ao próprio Fachin, que na época como magistrado fez campanha para Dilma, usando de sua autoridade. E falando, tem um discurso dele que ele fala que conseguiu assinatura de 120 juízes e magistrados que apoiam a nossa Dilma para a presidência. Isso é um abuso de autoridade. Então peraí, é engraçado, somente o cristão vai pagar agora? Por que somente a influência cristã tem que ser retirada da política, sendo que nós somos um país de maioria cristã? E há outro detalhe também, esse aqui, queridos ouvintes, eu quero que vocês, eu vou terminar, porque senão eu sei que eu sou pior que o Fred, eu adoro falar. E tem um detalhe aqui que eu quero que vocês mostrem. Essa pesquisa de que o STF está agindo politicamente, ele tem uma agenda que é uma agenda, por falta de melhores palavras, diabólica. O Luiz Fux, que será o próximo presidente do STF, deu uma entrevista para a Veja nesta semana, e em um momento da entrevista, eu lendo o artigo lá, eu fiquei chocado, onde ele fala o seguinte, né? Onde o repórter escreve o seguinte. Primeiro que deixa eu explicar, o Luiz Fux estava meio chateado, porque ele disse que a agenda do STF, olha isso, ele usou essas palavras. Bom, a agenda do STF a gente vai ter que esperar um pouco por causa desse bolsonarismo. Então a gente vai ter que segurar a agenda do STF, porque o bolsonarismo, a gente não quer criar muito atrito com o executivo. Eu falei, peraí, que STF tem que ter agenda?
Para mim, o STF está ali para guardar a Constituição. Ele não tem que ter uma agenda. A agenda é uma intenção atrás dos seus atos. Não, a intenção dele já está na Constituição, é resguardar a Constituição. Mas aí ele vai e fala o seguinte: o repórter, o posicionamento do ministro demonstra um recuo temporário das agendas internacionais de controle populacional e social por meio do aborto e das drogas, graças à posição do executivo e à atuação de seus apoiadores nas redes sociais e mídia independente. Vou ler esse trecho de novo. Agendas internacionais de controle populacional e social por meio de aborto e drogas. Desculpe a palavra aqui, Amanda, mas que porra é essa? Que merda é essa de agenda internacional de controle populacional por meio de aborto e drogas do STF? O STF pretende legalizar o aborto e as drogas para fazer um controle populacional e social? Que merda é essa, cabeção? É para isso que existe o STF? Para mim, os criminosos são eles. Se esse país fosse sério, eles estariam todos na prisão, como o Weintraub disse. Inclusive nós temos um exilado político hoje, porque se tivesse ficado aqui estaria preso, porque ele disse a verdade e reverberou no Brasil inteiro, e o Brasil inteiro tomou o lado do Weintraub. Foi uma grande perda para o Brasil a gente não ter o Weintraub da educação. Aborto e drogas, pessoal, esta é a agenda do STF, e eles estão chateados porque não estão conseguindo levar essa agenda adiante por causa do bolsonarismo. É com muito orgulho então que eu falo que eu sou bolsonarista. Pode me chamar de bolsominion à vontade.